Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o prejuízo do excesso de telas para o desenvolvimento infantil. Ai, 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 que assunto complicado, mas vamos conversar? Esse é um assunto que realmente tem tirado a minha paz no consultório. Não sei vocês como andam as coisas por aí, mas aqui não cansa de aparecer a demanda de meu filho fica muito na tela, meu filho não sai da tela, não consigo tirar meu filho da tela, meu filho viciado em tela, ele briga toda vez que eu vou tirar da tela, ele come na frente da tela, ele quer ouvir banho, sei lá, tomar banho na frente da tela, ele quer ficar na frente da tela, ele acorda e está na tela, ele quer um celular. E aí eu penso, qual é a real responsabilidade da criança frente a tudo isso? Quem que forneceu a tela? Criança trabalha para pagar um celular? Criança trabalha para pagar um tablet e um computador? Então quem que deu acesso às telas? E é aí que mora um desafio muito grande do nosso trabalho de psicólogos. Educar os pais sobre os riscos do excesso de telas. E sim, gente, é um fato, tem muitas pesquisas que já nos mostram a questão dos prejuízos do excesso de tela. Eu vou deixar alguns prints aqui na tela agora de pesquisas que a gente já tem sobre artigos falando sobre isso. Se vocês quiserem aprofundar em algum desses artigos, é só buscar o nome que está aqui embaixo deles, para vocês verem como isso é sério e como a gente está vivendo praticamente uma epidemia de excesso de telas. Não só as crianças, né? Porque lembrem que as crianças vão sim imitar os comportamentos dos pais. E aí não adianta nada vir um pai no teu consultório falando assim pra você: ai, Paulinha, porque ele fica na tela o tempo todo, sabe? Só fica na tela, essa criança na tela e o pai lá, ó. Você na sessão e o pai lá, ó. Não tem como, gente, não tem como. Então é quase beira o desespero, pelo menos pra mim aqui no consultório, ver isso acontecendo, orientar os pais e ver que eles não conseguem impor esse limite. Isso é muito sério. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde apresentou diretrizes específicas para a quantidade de horas em tela de acordo com a faixa etária da criança? Então eu vou deixar aqui do lado para vocês, ó. Menores de 2 anos, 0 telas. Não é para assistir desenho, não é Peppa Pig, não é Bluey, não é nenhum desenho. Crianças menores de 2 anos têm que estar brincando, interagindo com brinquedos, com canetinha, com folha, com atividade, com brinquedos de ação e reação, monta, desmonta, cai, não cai. Tem que brincar, tem que explorar o mundo, sabe? E não ficar parada na frente de uma tela. Isso sim é um grande risco para o desenvolvimento dessa criança. Porque ao deixar ela em uma tela, você deixa aquele cérebro em stand-by. É como se, ao olhar a tela, ele fica ali, ó, inerte, desligado. Diferente de quando ela está com um brinquedo na mão, explorando, criando hipóteses, tentando, encaixando, caindo, tentando de novo, colocando mais devagarinho, colocando mais alto, colocando maior embaixo, menorzinho em cima. Então toda essa exploração da criança pequena com os brinquedos é o que vai desenvolver cognitivamente ela. Assim como a linguagem, tá? Ao contrário de você deixar ela numa tela parada, onde ela não interage com ninguém, ela fica só vendo aquelas imagens passando, desenho passando, não dá mesmo. De 2 a 5 anos, a gente tem o máximo de 1 hora por dia. E eu tenho certeza que você tem pacientes que ficam de 2 a 3 horas por dia em telas. Nessa faixa etária, isso não é bom para o desenvolvimento deles. E aí de 6 a 12 anos a gente tem um máximo de até 2 horas por dia. E aí, tia Paulinha, como é que a gente organiza isso? Primeiro, educar os pais. Esse livro aqui, ó, chamado Geração Ansiosa, é um livro que eu deixei na mesa do meu consultório para que os pais leiam enquanto eles estão ali na espera e entendam o porquê que é tão sério esse nosso mundo das telas, o quanto que isso compromete relações sociais, interações sociais, desenvolvimento infantil, a nossa própria memória como adultos, o nosso sono e a nossa qualidade de vida. Ir em um restaurante no qual você deveria estar convivendo com a família e você vê cada um olhando para sua tela, é uma tristeza imensa. Eu não sei vocês, mas se eu vou num restaurante e eu vejo uma família que provavelmente não se vê todos os dias, e aí domingo é aquele grande encontro da família, onde você vai, conversa e tá cada um numa tela,
Isso para mim, gente, é uma facada no meu coração, porque eu vejo quanto que a gente está se perdendo nesse mundão de telas e criando uma geração extremamente desligada do outro, de empatia, de habilidades sociais, de habilidades de comunicação. A gente realmente está criando pessoas que se isolam na frente de uma telinha e isso vai ter grandes consequências, sim. E é por isso que a nossa função como terapeutas infantis é explicar para os pais as consequências. Eu mostrei para vocês alguns artigos que falam sobre isso e eu preciso comentar um pouco mais, que a gente tem até hoje em dia um CID, Classificação Internacional de Doenças, a gente tem um número para crianças que têm o Internet Gaming Disorder, ou seja, transtorno de jogo da internet, tipo isso na tradução. E nesses critérios diagnósticos, a gente tem exatamente uma relação de vício, ou seja, tudo aquilo que uma pessoa que fica muito tempo em telas, principalmente adolescentes e jogos, acaba sentindo quando a gente tira a tela deles. E é por isso que é tão difícil falar para o seu filho, desligue a tela agora, e ele não reclamar, porque é como se fosse um vício. Quanto mais fica, mais você quer, mais o seu cérebro quer viver aquilo, e é assim que a internet vive da nosso estudo comportamental. O Instagram, gente, com aquela história de ficar rolando o feed para sempre, você perde muitas horas nele. Isso é uma tristeza porque você não está aprendendo nada, você não está, a não ser que você esteja realmente seguindo o perfil de alguém que está trazendo conteúdo para você, que é diferente do que você ficar lá rolando uma tela com umas coisas totalmente aleatórias. E não é isso que você quer nem pro teu filho, nem pro teu paciente, então é por isso que a gente tá aqui nesse vídeo, para realmente falar sobre qual é o problema desse excesso em telas. A gente já tem estudos que falam sobre o excesso de telas causar atraso na fala, dificuldades de comunicação e menor resolução de problemas. Além também dos estudos que falam sobre o risco de obesidade infantil e também o sedentarismo, porque quanto mais a pessoa não se exercita e fica sentadinha naquele conforto da tela, mais ela quer ficar. E não é isso que criança precisa. Criança precisa sair, brincar, ver o mundo, explorar lá fora, precisa do movimento físico, precisa de interação social. É tudo isso que vai moldar e desenvolver aquele cérebro. Não é ficar em casa dentro da televisão, dentro do tablet, dentro de um celular. Criança pequena não precisa ter celular. E eu digo mais, até 12 anos eu acho que não é recomendado você entregar o celular para o seu filho. E é isso também que fala no livro que eu falei para vocês sobre a geração ansiosa. Não é recomendado. Além do que, rede social, a regra é a partir de 16 anos. E tem muita gente deixando o filho usar rede social todos os dias ou acessos como Discord, Roblox, acessos a pessoas que você não tem noção de quem que seu filho está falando ou convivendo e ele está ali diariamente falando e convivendo com outros seres humanos que você não sabe se é uma criança, um adolescente, um adulto ou simplesmente um pedófilo. Você não tem noção, então os riscos são grandes, sim. Ver coisas na internet sozinho, sem a supervisão do adulto, é muito errado. Então, não deixem os seus pacientes, os seus filhos, vendo coisas na internet sem a sua supervisão, porque ele vai cair em coisas inadequadas, tá? O YouTube é um lugar cheio de conteúdo inadequado, o TikTok, o Instagram, todas as redes sociais são muito livres, porque também tem a ver com a liberdade de expressão de cada um. Só que para crianças e adolescentes, pré-adolescentes que ainda não têm um bom filtro de conteúdos, quem filtra é o adulto. E o melhor filtro é diminua o tempo deles na tela. Ai, tia Paulinha, mas eu não consigo. Meu filho fica muito chateado se eu corto as telas. Você vai precisar aprender a lidar com a frustração do seu filho. Porque tem coisas que os adultos precisam resolver e decidir pelas crianças, porque elas ainda não têm habilidades cognitivas o suficiente para fazer boas escolhas para elas pensando a longo prazo. Criança não pensa a longo prazo. Quem sabe pensar a longo prazo são os adultos, e é por isso que é nossa responsabilidade educar as crianças, porque a gente sabe o benefício que tem ir para a escola, uma alimentação saudável, uma rotina de exercício físico, de passear, de brincar no parque, de brincar com jogos, brinquedos e outras coisas. A gente sabe que isso é importante. Agora, pergunta para a criança se ela quer comer todo dia brigadeiro ou comer arroz, feijão e saladinha. As chances dela falar brigadeiro e coca. Por quê? Porque é gostoso e é prazeroso e naquele momento é o que ela quer. Só que a criança não tem essa habilidade de futuro que o adulto tem. Então, você deixar a criança mandar no que ela quer fazer, ela não tem, gente, a capacidade cognitiva de tomar esse tipo de decisão.
Adultos, vocês são os responsáveis por essa criança. Vocês precisam aprender a falar não. Ah, mas aí ele fala que ele não me ama, que ele me odeia. Lide com a frustração da criança, entenda que não é pessoal, é apenas ela descontando a raiva dela em você. E a partir do momento que você escolhe ser pai ou mãe, isso vai fazer parte do processo. A criança está em desenvolvimento emocional. Você já é um adulto que deveria estar emocionalmente estável e organizado para poder educar essa criança. Pelo menos entender que essas escolhas são importantes que o adulto faça e não a criança. A criança precisa entender que o amor do pai é muito maior do que essa decisão que parece agora o caos na vida. Mas pais, isso é muito importante. Saber desagradar a sua criança é saber colocar limites e educar ela como uma criança com valores, regras, respeito e limites ao ambiente e às regras do local que ela convive, né, no dia a dia dela. Portanto, gente, estamos nos aproximando aqui do final desse vídeo e acho que o que eu tenho de mais importante para falar para vocês é o quanto que isso está impactando, sim, nas relações e no desenvolvimento das crianças. E temos uma geração aí de profissionais que não conseguem interpretar grandes textos, não sabem assistir um vídeo inteiro, interpretar esse vídeo, porque tudo é muito rápido, tudo é muito curto, tudo é muito para ontem, gerando uma grande geração muito ansiosa, assim como fala o livro que eu recomendo que vocês leiam. E aí a gente vai lidando com tudo isso do jeito que dá, mas infelizmente tem coisas que os pais vão precisar agir em casa de um lugar que os terapeutas não podem. Eu não posso ir lá e desligar a TV na casa da criança, mas eu vou ter que orientar os pais para fazer isso e eles vão precisar entender a importância disso. Se não fizerem, vão lidar com as consequências dessa escolha também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos seus comentários o que você acha sobre esse assunto. Lugar de criança é na tela? Você acha que traz prejuízos ou não? Lembrando aqui que eu tô falando do excesso de telas e não aqueles 10, 15 minutinhos que talvez uma mãe ou outra precise para fazer um almoço, limpar a casa, cuidar de alguma coisa, ok? Mas ainda assim, né, gente? Eu sou a psicóloga que sempre vai defender que a criança precisa sim estar junto nas tarefas de casa, porque isso também é desenvolvimento infantil. Então, enquanto você está lá fazendo comida, cortando coisas, você pode deixar a criança cortando uma massinha, brincando com uma batata e uma faca que não machuque a mão, ou alguma outra coisa, um potinho com arroz, alguma coisa que traga ela para perto de você, instigue a brincadeira, mas claro, sem riscos para a criança, ok? Essa é a forma que eu acredito que o desenvolvimento infantil tem que acontecer, porque as crianças precisam sim participar das rotinas da casa, mas parece que isso está bem esquecido no mundo atual, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários o que você acha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!